Um bom dia a todos. Dando início aos trabalhos da Comissão Parlamentar de Inquérito constituída para a finalidade de analisar, investigar e esclarecer dúvidas sobre a prestação de contas do convênio 018-2013, celebrado entre a Prefeitura Municipal de São Carlos e a Associação Corpo e Alma. Gostaríamos de agradecer a senhora Maria Gomes, a jovem senhora Maria Gomes Ribeiro Zanetti, por estar comparecendo aqui, apesar da dificuldade, mas a gente agradece muito, a neta dela está aqui também acompanhando, para poder estar nos auxiliando nas informações aqui, considerando que a senhora Maria Gomes Ribeiro Zanetti, ela consta na relação de pessoas atendidas na prestação de contas da Associação Corpo e Alma. Então, inicialmente, eu passarei a palavra ao nosso relator, vereador Bragato, solicitando que possa estar dando vista, né, a senhora Maria Gomes, do nome dela, constando, e prosseguindo posteriormente as perguntas. Bom dia a todos, bom dia, dona Maria. É uma satisfação tê-la aqui conosco na Câmara Municipal de São Carlos, viu? Dona Maria, uma senhora que, conversando anteriormente, agora, antes de nós abrirmos os trabalhos, né, estava nos passando do seu trabalho junto à Universidade Federal, falando um pouco da família, né? Para nós é uma alegria recebê-la, uma pessoa tão do bem como a senhora, junto a esta Câmara, viu? Obrigado pela presença. Dona Maria, a Associação Corpo e Alma é uma associação em São Carlos que desenvolve trabalho junto à cidade, obteve recurso público junto à Prefeitura no ano de 2013 e a nós, vereadores, compete, a gente está analisando essas prestações de contas, estamos fazendo um trabalho de averiguação sobre a prestação de contas apresentada. E com isso, apareceu na prestação de contas dessa associação o nome da senhora como sendo uma das pessoas que teria participado das atividades que eles desenvolvem na nossa cidade. E por isso da necessidade de nós chamarmos a senhora para poder trazer algumas informações para nós. Eu vou mostrar para a senhora a relação de nomes que eles encaminharam para nós, Associação Corpo e Alma, relação nominal dos beneficiados com o programa de atividades físicas realizadas pela Associação Corpo e Alma nas dependências da Igreja Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. E aí aqui consta o nome da senhora, Dona Maria Gomes Ribeiro Zanetti, como uma pessoa que participou lá nesses trabalhos, tá ok? Inicialmente eu gostaria de perguntar para a senhora se a senhora, no ano de 2013, participou das atividades na Igreja do Perpétuo Socorro. Bastante. Participei. No ano de 2013 a senhora participou, né? Em quais dias que a senhora participava, que a senhora ia até o local para participar? Quando eu participava, porque depois eu precisei sair, né? Era das 8 horário, das 8 às 9. Quais dias? Fazia 1 hora. E em quais dias da semana? De segunda e quarta. Segunda e quarta. Segunda e quarta. Quando que a senhora começou mais ou menos a participar? A senhora lembra mais ou menos quando foi que a senhora começou? Assim que abriu lá, na igreja abriu esse negócio lá, né? Então, toda a vizinhança ali, a gente ia lá. Tá. Eu estava no outro endereço, né, nessa época. Na época, né? Num quarteirão da igreja. Logo que abriram as atividades, a senhora começou a participar. Foi. E a senhora disse que depois a senhora parou. A senhora lembra mais ou menos quanto tempo a senhora frequentou? Durante quanto tempo? Eu frequentei, não lembro quanto tempo, mas eu frequentei bastante, sabe? E quando que a senhora lembra que a senhora saiu das atividades? Depois que eu comecei com um problema de artrose no joelho. Artrose no joelho. Foi. Ok. Aí eu já não pude mais, né? A senhora lembra mais ou menos que ano que foi? Quando que foi? Isso aí eu não marquei porque eu acho que
Tá. Nem pensei em marcar. Mas Tá. assim que abriu, eu já entrei lá fazer ginástica. Toda a nossa turma ali da vila. Da vizinhança, né? Vizinhança, Tá. Uma outra questão, dona Maria, quando a senhora iniciou as atividades naquele local, foi feito algum levantamento de saúde, fizeram perguntas, fizeram medição de pressão, fizeram alguns levantamentos sobre a saúde para ver as atividades que iam passar para a O senhora? professor, assim que nós entramos, ele já... Porque a maioria era tudo pessoas de idade, né? Certo. Então ele foi perguntando se a gente tinha saúde e muitas responderam que tinha problema, porque os velhos, a maioria tem problema assim no joelho, né? Como eu estou tendo agora, antes não tinha. Então ele falou que quando a gente pudesse fazer, fazia, e que não pudesse, não fazia. Um professor muito bom. Como que era o nome do professor? E agora não A lembro. senhora lembra? Não lembro. Não tem A problema. gente é velho e vai esquecendo tudo. Tá. Então eles disseram para a senhora que quem pudesse fazia e quem não pudesse, que tivesse algum problema, mas não sempre fazia. que não podia fazer de um jeito, a gente fazia de outro jeito. Entendi. Por exemplo, a perna está doendo, você não pode ficar levantando a perna. Então o braço não está doendo, então você levanta à vontade. Tá. É isso. Então Entendi. é um professor ótimo, ótimo. A senhora lembra se teve alguma avaliação de saúde feita por algum profissional médico ou fisioterapeuta, algum profissional assim? Passou por algum profissional de saúde? Não, eu antes eu fazia na Federal. Na Federal. Na USP, né? Depois, Tá. como saiu ali pertinho de casa, ficava melhor, né? Tá. Então, o que eu pude fazer, eu fazia, o que eu não pude, depois não fez. E ela fazia também lá na USP. Mas nesse local da igreja do Perpétuo Socorro, lá a senhora, quando a senhora começou com essas atividades nesse local, teve alguma participação de fisioterapeuta ou de médico na avaliação física de vocês? Não, ele falava que a gente precisava ir no médico e trazer um testado para ele do que a gente, né, Certo. tinha. Mas na época eu não tinha nada, né? Sim. Não levei testado, não. Porque eu Perfeito. não tinha dor nenhuma. Tá ok. Então, Eu vou quando foi interromper. ficando mais velha, a dor apareceu, né? Tá. Eu vou parar só um pouquinho as perguntas para eu passar para o colega lá. Tá ok? Em pergunta do relator sobre o seu conhecimento das atividades da Associação Corpo e Alma, junto à Igreja Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, informa que participou das atividades naquele local com o professor cujo nome não se recorda. Tá. Tá. E frequentava as segundas e quartas-feiras, das 8 às 9 horas, pode continuar? Beleza? Tendo iniciado, desde que abriram as atividades, com outras pessoas de mais idade da vizinhança, e manteve essas atividades até que precisou
interromper por problemas de artrose. No início das atividades, desculpa, vou repetir, vou reformular. No início de sua participação junto ao projeto, foi-lhe perguntado se tinha algum problema de saúde ou não, e solicitado que levasse um atestado médico, vírgula, o que não foi feito, pois, na ocasião, entendia que não apresentava nenhum problema de saúde que a impedisse nas atividades. Dona Maria, durante as atividades de segunda e quarta-feira, das 8 às 9 horas, era oferecido algum tipo de lanche, tinha algum tipo de alimentação? Não. Nesse período que a senhora estava lá? Não. Não era colocado nenhum tipo de alimentação à disposição? Não. Tá. Informa que nunca foi apresentado alimentação, nenhum tipo de alimentação em todo o período que a senhora participou lá, né? Porque era cedo, a gente já tinha comido em casa, Okay. Não apresentou, não. Informa que em todo o período que participou das atividades, nunca foi oferecido qualquer tipo de alimentação. Não. Nem na forma de lanches e nem frutas. Eu passo para o presidente Penha para ele dar continuidade. Pode ser que às vezes até ele tenha oferecido, mas como já faz tempo e a gente já está de idade, eu tenha esquecido, né? Pode ser que tenha acontecido isso, que eu agora não estou lembrando, porque já faz tempinho que eu saí, né? Certo, vamos constar. Complementa que pode ser que tenham oferecido, mas que ela não se recorda. Presidente Penha. Dona Maria, a senhora presenciou no local que a senhora fez, se havia disponível ali alguma esteira elétrica, essas esteiras de caminhar? A senhora viu se tinha lá no local? Não tinha. Isso eu lembro que não tinha. Tinha só nunca teve. Aqueles colchãozinhos assim que a gente deitava. Os colchãozinhos que a senhora fazia os movimentos, tal, mas não tinha. Colchonetes, né? Isso. E esteira elétrica nunca teve no local, né? Na minha época, não. Tá certo. Já faz tempo que eu saí por causa que meu marido ficou doente, eu não pude mais também, né? Mas até que o tempo que fiquei lá era só o colchãozinho lá que a gente deitava. A senhora teve alguma análise ou acompanhamento de uma nutricionista orientando a senhora em como se alimentar melhor? Que eu me lembre, na época, não. Não. Porque foi no começo que ele ia lá, o moço, o professor ia lá, foi no começo, né? Então não me lembro disso. Pois não. Mas nunca teve um nutricionista atendendo a senhora? Não, que eu me lembre, não. Tá.
Em pergunta do presidente Penha, se havia esteira para exercício no local, declara que não tinha e que haviam, sim, alguns colchãozinhos nas atividades. Não houve orientação e nem acompanhamento de nutricionista que ela se lembre. Que ela se lembre, não. Vamos tirar o ela. Que se lembre. Obrigado. Dona Maria, a senhora teve, concedeu, a associação disponibilizou para a senhora uniforme, algum tipo de uniforme? Não, nós ia com a roupa que nós tínhamos. Roupa da senhora mesmo, né? Nunca foi disponibilizado nenhum uniforme, né? Isso eu me lembro bem. Pois não. Depois logo saí, agora eu não sei como é que está. Pois não. É o tempo que a senhora participou, não tem problema. E se a senhora foi avaliada alguma vez em alguma academia perto da igreja, a senhora chegou aí até alguma academia de musculação para ser avaliada, alguma coisa assim? Não. Só foi na Federal, né? Não, na Federal não era da igreja, é outro atendimento. Não, né? não. Mas na região ali da igreja, a senhora nunca foi atendida em nenhuma academia para fazer avaliação? E durante o tempo que a senhora fez, foi cobrado da senhora alguma taxa simbólica? Nada. Foi 100% grátis o que a senhora fez? 100% grátis. Pois não. Obrigado, viu? Informa que não recebia nenhum tipo de uniforme pela Associação Corpo e Alma. O único local que a senhora participou foi lá na igreja. Um único lugar. O único local onde esteve participando foi é lá no fundo lá. No fundo que é o barracão. Lá no barracão. Quando no barracão da igreja Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, em nenhum momento compareceu a alguma academia fora daquele local e também nunca foi cobrado nenhum valor para participar do projeto. Bom, da minha parte é isso. Eu agradeço, Dona Maria, as respostas. Eu passo aos vereadores agora, se há o questionamento, pela ordem de Leão Navarro, Cidinha e Rodson. Cidinha do Oncológico com a palavra. Eu queria saber qual que é a idade da senhora, bem. Eu estou com 80, agora em abril eu faço 86. Então, na ocasião, a senhora participava lá? Não, nem me lembro a data, viu? Não me lembro, não. Depois meu marido ficou doente também. Eu acho que foi, né? Foi mesmo, foi. Eu acho que foi nessa data mesmo. Assim que abriu lá. Assim que abriu, já... E como que a senhora ficou sabendo da existência dessas atividades lá na igreja? Porque eu frequento aquela igreja. Eu frequento. E quem que falava sobre a entidade lá, quem divulgava? No começo o padre que avisava nós que ia ter esse exercício lá, que aquele que pudesse ir, que era para ir, né? Depois uma foi falando para outra, foi se juntando as pessoas lá.
E outra coisa, a senhora, por um acaso, tem problema de pressão, diabetes, nada? Pressão eu tenho já há mais de 30 anos, mas diabetes não tenho. Pressão alta? Mas eu me trato, já faz tempo, né? Faz tratamento, tudo, muitos anos já. Em pergunta da vereadora Cidinha. 18 de abril. 86. É. Em pergunta da vereadora Cidinha sobre sua idade, informa que tem 85 anos. Que participou do projeto no ano de 2013 e ficou sabendo do mesmo. Bragato, só uma questão. Ela fala sempre que foi no começo do projeto. O projeto começou em 2012, né? Precisa ter uma definição se é 2012 ou 2013. A senhora ficou durante quanto tempo, mais ou menos? Quantos meses a senhora deve... Eu fiquei bastante. Mais de um ano? Foi mais de um ano. Mais de um ano. Então, se começou em 2012, 2013 ela participava do projeto, né? Você pode me passar como é que está? O final? E ficou sabendo do mesmo através da divulgação feita pelo próprio padre da igreja Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, onde frequenta e era passado também pelas próprias pessoas que falavam umas para as outras. Só complementando, só um segundinho. A senhora se recorda de ter visto alguma vez algum folheto falando desse projeto, desse trabalho, algum papel? Recebeu algum folheto? Eu me lembro, não. Tá. Alguma vez a senhora lembra de ter escutado, ouvido algum carro de som anunciando ali onde a senhora morava, o projeto? Eu me lembro, não. Tá. Não viu nenhum folheto e nem ouviu nenhum carro de som divulgando o projeto, pelo que se lembra. E a senhora falou que tem problema de pressão alta. Com quem que a senhora se trata? Doutor Otávio. Doutor Otávio, cardiologista. Doutor Otávio, cardiologista. E eles nunca, o médico nunca deu atestado nenhum para a senhora levar lá? Eu nunca pedi. Eu nunca pedi, porque eu não sabia que precisava de... O professor que dava aula para nós, ele falava, vocês precisam trazer um testado médico, né? Mas eu me sentia bem. Falei, por quê? Daí... Mas eles não exigiam? Não, eles falavam, vocês precisam trazer. Teve pessoas que levou, e eu não levei. Eu não levei. Porque eu achava que Declara que, embora tivesse acompanhamento médico do Dr. Otávio, cardiologista, para controle de hipertensão
e, mesmo sendo solicitado pelo professor da Associação Corpo e Alma para que levasse o atestado médico, vírgula, não o levou por opção própria. Dona Maria. Pode perguntar. Bom dia. Dona Maria, eu gostaria de saber da senhora se era frequente o padre falar na missa que tinha os exercícios. Era frequente isso nas missas? Não, ele avisou quando ia começar. Que eu me lembro uma vez só. Que eu me lembro. Foi no começo. Foi no começo. Agora era outro que estava lá. Né? Era outro que eu nem lembro o nome dele também. Ok. Em pergunta do vereador Hodson, informa que o padre falou na missa. Que o padre informou na missa quando iria começar as atividades. Era outro que estava lá, que eu não me lembro o nome dele. Segue. Próximo. Próximo. Não é o atual, é o outro. Dona Maria. Onde a senhora, qual que é o endereço da senhora? A senhora lembra? O endereço da senhora? Lembro. Antes, no começo, quando eu frequentei lá, eu estava no outro endereço, na rua Jorge Acef, 140, né? 104. E depois eu voltei para a chácara, né? Tem uma chácara ali pertinho. E depois meu marido não quis sair, né? Daí eu voltei para lá, porque ele ficou doente. E depois eu continuei frequentando mais um pouco, né? Mas depois eu comecei com um problema na perna, né? Eu não voltei. Mas os exercícios, tudo que eu aprendi, eu continuo fazendo na minha casa. Tudo que eu aprendi. Professor ótimo, todo mundo adorava ele. Em pergunta do vereador Lineu Navarro, sobre o seu endereço à época, informa que residia à rua Jorge Acef, número 104, e que os exercícios que aprendeu com o professor na época ainda realiza por conta própria, mesmo não frequentando mais o projeto. Dona Maria, só mais uma questão. A senhora conhece algum rapaz que mora por ali, de nome Rafael, que é professor de educação física? Não conheço. Não, porque agora eu não vou mais, né? E eu sou uma pessoa assim que não saio de casa. Eu saio só para fazer as minhas obrigações, converso um pouco com as pessoas, né? E muitas pessoas que ainda quando eu vou na missa, que está lá e fala, volta aqui, Dona Maria, volta que está tão bom, professor tão bom, né? Filha, agora eu estou com um problema, não volto, né? Não vou voltar. Mas o professor primeiro que apareceu lá é ótimo, todo mundo adora ele. Penha. Então, não havendo mais nenhuma pergunta, eu gostaria, Dona Maria, de agradecer mais uma vez a senhora
pelo sacrifício de estar aqui colaborando com a gente, sempre com a juventude. Que a senhora mantenha essa juventude, essa luz que a senhora tem, viu? Para mais umas décadas aí. E dou por encerrado, então, o depoimento da senhora Maria Gomes Ribeiro Zanetti. A gente só pede para guardar a impressão, para ela fazer as devidas assinaturas, e a gente parte para a próxima oitiva.